Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou dar continuidade ao assunto de fontes de alimentação DC. Eu sou o professor Clenilson Rodrigues da Silveira e hoje eu vou falar do retificador de meia onda. O retificador de meia onda, ele raramente é utilizado na prática, no entanto, ele é ótimo para que nós possamos solidificar alguns conceitos bem básicos sobre retificador. Entendendo bem um retificador de meia onda, como ele funciona, a gente vai poder entender os retificadores de onda completa, que são os que realmente são utilizados na prática. O retificador de meia onda ele contém apenas um diodo e nós vamos considerar que esse diodo é ideal. Eu tenho uma aula, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, eu tenho uma aula sobre diodos ideais. Peço que vocês deem uma olhada caso não tenham ainda assistido essa aula. Então, no retificador de meia onda, quando nós temos um sinal senoidal na entrada, que nós estamos analisando um ciclo desse sinal, dessa onda senoidal, o retificador de meia onda ele permite que o primeiro semiciclo positivo passe e o semiciclo negativo seja cortado, ou seja, não passe. Vamos analisar como funciona isso. Bem, conforme eu apresentei numa das aulas passadas, o diodo ideal ele funciona como um curto-circuito quando ele está polarizado diretamente, ou seja, quando o anodo é mais positivo que o cátodo. E ele funciona como se fosse um circuito aberto quando ele está polarizado reversamente. Vamos ver o que acontece quando o primeiro e o segundo semiciclo, ou seja, o semiciclo positivo e negativo, passam a atuar aqui na fonte, nessa minha fonte senoidal. Primeiramente, vamos considerar o primeiro semiciclo, o semiciclo positivo. Quando o meu sinal ele é maior do que zero, então o meu diodo funciona como um curto-circuito, quando ele é considerado ideal. Então, flui uma corrente nesse circuito. Significa o seguinte, que em cima desse resistor, o meu VO, que é a tensão de saída, com essa polaridade aqui, tá? Ele deixa passar toda a tensão de entrada para a saída. Então, em todo o semiciclo positivo da minha senoide, o meu diodo está polarizado diretamente. Portanto, todo o semiciclo positivo passa. No semiciclo negativo, a minha tensão é menor do que zero, ou seja, a polaridade inverte e esse diodo fica polarizado reversamente e funciona como um circuito aberto, quando o diodo é considerado como ideal. No circuito aberto não há passagem de corrente, não há queda de tensão aqui nesse resistor, então essa tensão de entrada não passa para cá. Então, na saída, vamos ter zero. Nesse mesmo instante de tempo aqui, que eu estou considerando no segundo semiciclo, que é esse instante de tempo aqui da entrada, esse semiciclo negativo é cortado, ele não passa. Portanto, nós temos que, em um ciclo de uma tensão senoidal na entrada, na saída nós vamos ter apenas o semiciclo positivo e o semiciclo negativo não passa. Okay? Então, esse é o retificador de meia onda. Ele é considerado como meia onda porque ele aproveita apenas um semiciclo do sinal, a metade do período, ou a metade do ciclo. A outra metade ele simplesmente corta. Okay? Por isso ele é chamado de retificador de meia onda. Temos aqui, eu obtive por simulação a saída de uma onda retificada, tá? Em meia onda, e aqui é o sinal de entrada. Então, notem que no meu sinal de entrada eu tenho a minha onda completa aqui, com todas as excursões positivas e negativas. E na saída eu tenho apenas os semiciclos positivos, os semiciclos negativos foram todos cortados. Colocando um gráfico em cima do outro, vemos a relação aqui de VO, que está em azul, que é a saída, retificada em meia onda, em comparação com a entrada. Um parâmetro muito importante é o nível DC. O objetivo nosso, lembrem-se que na fonte DC eu quero entregar um sinal contínuo na saída. Então, o primeiro passo é você eliminar essas excursões negativas. Então, quando você deixa passar apenas semiciclos positivos, você está tornando o sinal mais contínuo. Ou seja, ele apresenta uma componente contínua. A componente contínua nada mais é que a gente também chama de valor médio. Quando você tem um sinal senoidal, em um ciclo, o valor médio ele é zero, porque você está somando as áreas. A área do semiciclo positivo é cancelada pela área do semiciclo negativo. Então, na média, você tem zero. Então, o sinal ideal, o senoidal, ele tem uma componente DC contínua nula. Esse sinal aqui retificado, ele já tem uma componente DC diferente de zero. Logicamente que esse sinal não é nada ainda parecido com
aquilo que a gente quer na saída, para alimentar um circuito eletrônico, que seria um sinal contínuo, sem oscilação. Ele é um sinal pulsado, sinal pulsante, mas ele já apresenta uma componente DC. Essa componente DC ela é dada por essa fórmula aqui. Sempre que você quer calcular a componente DC ou o valor médio de um sinal, você vai usar essa fórmula, né? Você vai integrar o sinal no tempo e dividir pelo período. Quando você faz isso, você descobre que o valor médio, o valor DC do sinal retificado em meia onda é o valor máximo dividido por π, ou seja, é 0,318 vezes Vm. Vm é o valor máximo, o valor de pico da senoide, ok? Outro ponto importante é saber o valor da tensão reversa de pico, ou a tensão de pico reversa. Em português a gente usa TPR, você vai ver em livros português TPR ou TPI, seria tensão, se for TPI, tensão de pico inversa. TPR é tensão de pico reversa. Mas você vai também ver essa outra sigla, PIV, e aí já é do inglês. PIV significa Peak Inverse Voltage, ou seja, tensão inversa de pico. O valor da PIV vai nos dar o quanto o diodo aguenta de tensão reversa. Nesse caso aqui, nós percebemos que para um retificador de meia onda, a tensão reversa, ou seja, quando o diodo estiver polarizado reversamente, ele vai ter nos seus terminais o que? Todo o valor da senoide, ou seja, o pico da senoide, o pico negativo da senoide, vai estar todo aqui, ó. Então, o valor da tensão reversa de pico é igual a Vm para um diodo ideal. Então, o valor da PIV, para que o diodo não queime, tem que ser maior ou igual ao valor máximo, ou valor de pico da minha senoide de entrada. Espero que tenha ficado clara essa aula, que vocês tenham gostado, e se não entenderam alguma coisa, eu quero fazer algum comentário, por favor, se expressem. Se gostaram, deem um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações do sininho. Na próxima aula eu vou falar sobre retificador de onda completa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.